Bom dia, sou Bruna, aluna do curso de Engenharia de Alimentos da UFSJ, e hoje, juntamente com o meu grupo composto por Alexandra Gonçalves, Ana Carolina, Bianca Rocha, Laís Carolina, Tayane Pereira e Vanessa, iremos apresentar o trabalho da disciplina Tópicos Especiais em Microbiologia de Alimentos. O título, por sua vez, tem um nome cujo pesquisa de salmonela e das condições sanitárias em frango e linguiças comercializadas na cidade de Botucatu. Ele foi realizado por Vera Lúcia Moures, José Guilherme, José Manuel, Karen Franco, Márcia Guimarães, Ricardo Rau e José Pessoa. Antes de iniciarmos o nosso artigo, vamos falar uma breve introdução sobre a salmonela. As salmonelas pertencem à família Enterobacteriaceae, sendo que morfologicamente são bastonetes gram-negativos, não produtores de esporos, anaeróbios facultativos e geralmente são móveis, capazes de formar ácido e, na maioria das vezes, gás a partir da glicose, com exceção de Salmonella typhi, Salmonella polurum e Salmonella gallinario. Também fermentam a arabinose, maltose, manitol, entre outros. Muitas não fermentam a lactose, contudo, podem desenvolver essa característica por meio de transferência plasmidial. Como é feita essa transferência? O DNA plasmidial é cortado em um local específico, chamado de origem da transferência, e é replicado por um mecanismo de círculo rolante. Uma única fita passa através da ponte de conjugação e entra no recipiente onde a segunda fita é replicada. Produzem gás sulfídrico a partir da redução do enxofre. Capazes de utilizar citrato como única fonte de carbono, a maioria é móvel, através de flagelos peritríqueos. O pH para multiplicação ótimo é próximo à neutralidade, sendo que valores superiores a 9 e inferiores a 4 são bactericidas. Não toleram concentrações de sal superiores a 9%. A temperatura ideal para multiplicação é 35 a 37 graus Celsius, sendo a mínima 5 graus e a máxima 47 graus Celsius. O habitat pode ser dividido em 3 categorias, baseado na especificidade do hospedeiro e padrão clínico. Pode ser altamente adaptado aos animais, altamente adaptado ao homem e salmonelas zoonóticas. Vou falar um pouquinho sobre a ecologia. A salmonela é eliminada em grande número nas fezes, contaminando o solo e a água. Pode permanecer viável no material fecal por longo período, particularmente em fezes secas, podendo resistir mais de 28 meses nas fezes de aves, 30 meses no estrume bovino, 280 dias no solo cultivado e 120 dias na pastagem, sendo ainda encontrada em efluentes de água de esgoto, como resultado de contaminação fecal. Os produtos agrícolas não processados, como hortaliças e frutas, e os alimentos de origem animal, como as carnes cruas, o leite e os ovos, são veículos frequentes de salmonelas. A contaminação de origem fecal é geralmente a fonte para os produtos agrícolas, pela exposição à água contaminada. Para o leite e os ovos, por meio da exposição direta, e para a carne, usualmente durante as operações de abate. Em 17 de julho de 2020, saiu essa notícia da prevalência de salmonela, ainda continua sendo um desafio constante nas granjas. Patogenicidade. A febre tifoide é causada pela Salmonella typhi. As febres entéricas são causadas pela Salmonella paratyphi A, B e C, e as salmoneloses são causadas pelas demais bactérias. A febre tifoide, causada pela Salmonella typhi, é infecciosa, aguda, transmissível, de caráter endêmico e esporadicamente epidêmico. Tem uma relação direta com as condições socioeconômicas e sanitárias desfavoráveis, principalmente no que diz respeito ao saneamento básico. O diagnóstico clínico. Ele pode ser dividido em 4 septenários, que correspondem a 3 fases. Diagnóstico clínico. O período de incubação corresponde à primeira semana da doença. O período de estado corresponde à segunda e terceira semanas de evolução. O período de convalescência ou declínio corresponde à quarta semana de evolução.
Os sintomas causados pela febre tifoide são muito graves e incluem septicemia, multiplicação da salmonela no sangue, febre alta, diarreia e vômitos. A infecção se inicia com a penetração nas células epiteliais intestinais e entrada na corrente linfática. Ocorre hemorragia intestinal. Qualquer órgão pode ser afetado pela febre tifoide, quando a doença evolui com a bacteriana, presença de bactérias na corrente sanguínea. Outras complicações menos frequentes são retenção urinária e pneumonia. A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério de Saúde publicou em seu boletim epidemiológico um estudo descritivo do perfil epidemiológico da febre tifoide no Brasil entre 2010 e 2019, e foram constatados 1.127 casos, 792 deles na região norte, que concentrou 70,3% dos episódios. Todo o país apresentou notificações confirmadas. No Nordeste foram 206, correspondendo a 18,3%, e no Sudeste 100, correspondendo a 8,9%. Os números foram menores no Sul e no Centro-Oeste, que tiveram respectivamente 15, que corresponde a 1,3%, e 14, correspondente a 1,2% de casos. 58,2% dos doentes eram do sexo masculino, o que pode ser atribuído aos hábitos de vida desses indivíduos menos preocupados com as condições de higiene dos alimentos e do ambiente em que foram preparados. Jovens foram os mais afetados. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, publicadas em 2014, eles contabilizaram 21 milhões de casos e 222 mil mortes no mundo decorrentes da febre tifoide. Transmissão. A transmissão ocorre de duas maneiras, de forma direta e forma indireta. A contaminação de alimentos geralmente acontece pela manipulação por portadores ou pacientes com manifestações clínicas discretas, que não são afastados das atividades de preparo dos alimentos. Os produtos agrícolas não processados, como hortaliças e frutas, e os alimentos de origem animal, como carne crua, leite e ovos, são veículos frequentes de salmonela. A contaminação de origem fecal é geralmente a fonte para os produtos agrícolas, pela exposição à água contaminada. Para leite e ovos, a contaminação se dá por meio da exposição direta e para a carne usualmente ocorre durante as operações de abate. O indivíduo infectado elimina a bactéria nas fezes e na urina, independentemente de apresentar os sintomas da doença. O tempo de eliminação da bactéria varia de 1 a 3 semanas, podendo chegar a 3 meses. Entre 2 a 5% dos pacientes transformam-se em portadores crônicos da febre tifoide e podem transmitir a doença por até 1 ano. O tratamento. Nível ambulatorial. Em algumas exceções, o caso pode ser mais grave e ser necessária uma internação. O tratamento dura, via de regra, em torno de 14 dias, mas o período pode ser maior ou menor conforme a gravidade da doença. Pacientes devem ser orientados a seguir dieta branda, pobre em resíduos e aumentar a ingestão de líquidos usuais ou soro de reidratação oral, além de repouso e sintomáticos para o alívio da febre e das dores. Pacientes internados devem se observar a necessidade de suplementar a hidratação e nutrição por via parental e a correção de distúrbios hidroeletrolíticos. Critérios de alta hospitalação. A ausência de febre por 48 horas, melhora significativa dos sintomas e a ausência de complicações. Critério de cura é a negativação de 2 coproculturas, com 1 semana de intervalo entre elas, após o término da terapia antimicrobiana. A vacina da febre tifoide é indicada na prevenção da febre tifoide em adultos e crianças a partir de 2 anos completos de idade. A vacina é indicada especialmente para pessoas que viajam para áreas com risco de contrair febre tifoide, migrantes, pessoas da área de saúde e militares. Contém polissacarídeos capsulares purificados da Salmonella typhi e age estimulando o organismo a produzir sua própria proteção contra esta bactéria, causadora da febre tifoide. O efeito da vacina aparece cerca de 2 a 3 semanas após a injeção e persiste por cerca de 3 anos.
Febres entéricas, Salmonella paratyphi A, B e C. Semelhante à febre tifoide, mas os sintomas clínicos são mais brandos. Duram no máximo 3 semanas, enquanto a febre tifoide dura até 8 semanas. Salmoneloses. Em pacientes imunodeprimidos, a salmonelose pode ser assintomática ou ainda determinar diarreia autolimitada em 95% dos casos. As infecções clínicas humanas determinadas por salmonela apresentam 4 síndromes clínicas distintas: gastroenterite, febre entérica, septicemia com ou sem infecções localizadas e determinam um estado de portador assintomático. Na salmonelose, semelhante a outros problemas gastrointestinais, os principais sinais e sintomas são diarreia, dor abdominal, perda de apetite, vômitos, entre outros. Esses sintomas podem surgir entre 6 e 72 horas após o consumo do alimento contaminado e costumam permanecer por cerca de 2 a 7 dias até a completa recuperação do paciente. O tratamento é feito em casa por meio de repouso, ingestão de bastante água para manter hidratação e controlar os sintomas. O tratamento com antibióticos não é recomendado para casos leves ou moderados, em indivíduos saudáveis, pois esses medicamentos podem não eliminar completamente as bactérias e selecionar cepas resistentes, tornando o tratamento ineficaz. Medidas de controle: calor, exclusão competitiva de derivados de carne de aves, entre a presença de sacarose, que pode dobrar a resistência térmica de Salmonella typhimurium. Exclusão competitiva: animais recém-nascidos sofrem tratamento com culturas microbianas mistas. As bactérias inócuas presentes ocupam sítios de adesão da salmonela. Acontece a exclusão da microbiota intestinal dos animais, a redução da presença da salmonela e, assim, a redução da contaminação. Vou falar um pouco sobre a legislação. A Resolução RDC número 12 estabelece padrões microbiológicos para produtos in natura e determina a ausência de salmonela em 5 amostras analisadas aleatoriamente do mesmo lote, para o produto em distribuição no mercado interno. Agora, eu vou fazer uma breve introdução sobre o artigo. O artigo focou na questão de importação e exportação da carne de frango aqui no Brasil, e foi verificado que o consumo de carne de frango por parte dos brasileiros vem mudando devido à queda do preço, à boa qualidade e à praticidade dos produtos. Isso pode ser demonstrado por meio dos gráficos demonstrados. A carne de porco é a terceira mais consumida do Brasil, correspondendo a 11,3 quilos per capita, sendo 70% na forma de embutidos, principalmente linguiça. Possui uma grande importância na qualidade desses produtos. As aves criadas para consumo humano podem ser hospedeiras naturais de vários micro-organismos patogênicos, como Campylobacter, Salmonella e Escherichia coli. Subnotificação de casos de infecções por salmonela representa um problema grave. O objetivo desse artigo foi avaliar as condições higiênico-sanitárias de carnes de frango e diversos tipos de linguiças comercializadas na cidade de Botucatu, estado de São Paulo, pela determinação do número mais provável de coliformes a 45 graus, além da pesquisa de salmonela pela metodologia tradicional e pela PCR. Metodologia: foram coletadas 50 amostras de carne de frango e 75 de linguiças frescais procedentes de 9 estabelecimentos na cidade de Botucatu, São Paulo, no período de abril a agosto de 2006. Para a análise, 25 gramas da amostra foram homogeneizados em 225 ml de água tamponada peptonada, que é um diluente e meio de pré-enriquecimento para detecção de salmonela em alimentos ou outros materiais, conforme necessidade e técnica indicada. A partir dessa diluição inicial de 10 a menos 1, foram preparadas várias diluições decimais, utilizando-se o mesmo diluente. Para a detecção da presença de salmonela, 25 gramas de amostra foram homogeneizados em 225 ml de água peptonada 1% no estomeste com incubação a 35 graus por 24 horas. Em seguida, foi transferido 1 ml do homogeneizado para um tubo com 10 ml de caldo tetrationato, que é o meio de cultura líquido utilizado para o enriquecimento seletivo de amostras na qual se deseja recuperar salmonela.
suplementado imediatamente antes do uso com 0,2 ml de solução de iodo e incubado a 35 graus Celsius por 24 horas. Outra ligota de 0,1 ml foi transferida para um tubo com 10 ml de caldo Rapaport incubado a 42 graus Celsius por 24 horas. Após este período, uma alçada de cada tubo foi semeada em placas de Petri contendo agar XLD, xilose lisina dexoxicolato, que é um meio moderadamente seletivo, recomendado para isolamento e diferenciação de patógenos entéricos, presuntivo de salmonela. E agar SS, Salmonella shigella, que é um meio diferencial seletivo, utilizado no isolamento de bacilos entéricos patogênicos, especialmente os que pertencem ao gênero Salmonella sp, provenientes de amostras clínicas e não clínicas, podendo ser aplicado para o isolamento de cepas de Shigella, desde que pesquisado após a incubação em caldo de enriquecimento. Foram incubados a 35 graus Celsius por 24 horas. As colônias características de Salmonella, replicadas para tubos de agar tripiticase soja inclinados, também foram incubados a 35 graus Celsius por 24 horas. A partir dessas cepas, estoque, foram realizados testes bioquímicos com agar TSI, que é o agar tríplice açúcar ferro, e agar fenilalanina, após a leitura desses testes preliminares. As cepas suspeitas foram submetidas a AP21E e a seguir foi realizada sorologia com soros anti-antígeno, somático e flagelar. Paralelamente, a partir dos caldos de enriquecimento processo 2, ocorreu a pesquisa da presença de salmonela pela PCR. Sendo assim, 1 ml dos caldos tetrationato e Rapaport bacillarius foi centrifugado a 10 mil gramas por 10 minutos. O sobrenadante era desprezado e o sedimento ressupercendido em 1 ml de PBS, solução tampão de fosfato a 0,01 m, o pH 7,2. Esse passo foi repetido mais 2 vezes, com tempo de centrifugação de 5 minutos. A seguir, o sedimento foi ressuspendido em 200 ml de tampão de Lise, incubado em banho-maria a 56 graus Celsius por 1 hora e depois a 95 graus Celsius por 10 minutos. Ocorreu nova centrifugação a 13 mil gramas por 5 minutos e o sobrenadante foi usado para a reação da PCR-11. As proporções de positividade de salmonela no frango foram analisadas pelo teste de comparação de proporção entre dois grupos. Resultados: das 50 amostras de carne de frango analisadas, 4, que correspondem a 8% das amostras, apresentaram patógeno pela metodologia tradicional. Presença confirmada pela PCR, que também foi positiva para mais 23 amostras, totalizando 27 positivas. Os padrões microbiológicos para linguiças frescais permitem até 5 × 10⁻³ de coliformes a 45 graus por gramas e não toleram a presença de salmonela em 25 gramas do alimento. Das 75 amostras de linguiças analisadas, 30, que corresponde a 40%, estavam fora dos limites permitidos, devido ao excesso de coliformes, com 7 amostras também positivas para salmonela, que corresponde a 9,3%. Considerando a pesquisa por PCR, o número de amostras positivas aumenta para 42, somando-se a taxa de frequência de salmonela aos limites microbiológicos para coliforme a 45 graus. 86,7% das linguiças analisadas estavam impróprias para o consumo. A ocorrência de salmonela em carne de frango, carcaças e cortes pode variar consideravelmente, podendo estar relacionado com condições higiênico-sanitárias do abatedouro, procedência do lote, contaminação primária e contaminação cruzada. Em relação às metodologias empregadas, a PCR mostrou-se mais sensível que a tradicional. Mostra-se realmente eficaz quando as amostras são submetidas anteriormente a um período de enriquecimento.
Pode-se concluir que esses alimentos representam perigo à saúde dos consumidores, sendo necessárias medidas para um maior controle e fiscalização por parte das autoridades de vigilância sanitária, a fim de que se reduzam os índices de frequência de salmonelas em carne de frango e linguiças frescais. Obrigada, e essas foram as referências utilizadas.